Voltamos com Roda Viva, o ex-governador do estado de Pernambuco, Roberto Magalhães, conosco. Você acompanhando a nossa programação em todos os canais, NET, canal 15, Sky, canal 322, Vivo, canal 322, TV Aberta 22, canal 31, canal 25 e por todas as mídias sociais. No bloco anterior, Sérgio fez uma pergunta para o ex-governador sobre Bolsonaro, se é outsider ou não da política. Não, se é outsider e se esse discurso que ele fez está valendo mesmo ou foi um discurso meramente retórico e, como eu disse, um pouco enganoso para o eleitor. Olha, aliás, o Ulisses me lembrou aqui no intervalo que ele agora está usufruindo da política, ele está com ministros indicados por partidos, quer dizer, aquela coisa que a política não funcionava mais parece que ficou para a campanha. Eu quero dizer o seguinte, não é? Eu fui deputado, sabe quantos anos? 6 mais 8, 14 anos. E só não fui 16 porque fui eleito prefeito do Recife e a eleição de prefeito é na metade do deputado. Então eu tive que renunciar 2 anos de deputado, de um dos mandatos que eu tive, para assumir a prefeitura. Mas eu quero dizer o seguinte, eu fui deputado e o atual presidente eleito já era deputado. Eu nunca tive a oportunidade de conversar com ele, tá? Mas também nunca tivemos problema. Ele era muito recatado, não sei. Baixo clero. Hein? Baixo clero. Não, baixo clero é gente, rapaz. Não Sim, eu sei, mas baixo clero é aquele deputado que não se movimenta muito. Está ali, mas volta com o líder. É porque aí tem uma pitada de maldade de Sérgio, né? Se não tivesse, eu não era repórter. Deixa eu dar minha resposta, é a seguinte. Eu não quero tomar muito tempo, não. Daqui a pouco só falo eu e vocês não têm oportunidade. É o seguinte, veja bem. Eu acho o seguinte. Ele podia ser baixo clero na visão de um deputado, que era realmente recatado, isolado, não sei. Porque eu nunca tinha nada contra ele, mas sabe o que é também? Nós nunca nos encontramos em comissões, porque nas comissões as pessoas se aproximam mais. As comissões são importantíssimas, não é? E eu sempre fui ligado à Comissão de Justiça. Depois eu vou contar um fato, mas agora não, para parecer vaidade de mim. Aí é o seguinte, veja bem. O fato é que ele fez um projeto para ser candidato a presidente da República. Com antecedência, o projeto não parece uma loucura, mas não foi, porque ele ganhou. E tem mais. Ganhou revolucionando o processo eleitoral brasileiro. Pela primeira vez eu vi o povo votar sem canga. O povo votar sem o cabresto. Sem amarra, né? Cabresto. Pela primeira o povo vez, pela primeira vez eu vejo o povo votar realmente livre. Porque os que eram livres eram uma parte do povo. Deixa eu ir para o Gadelha. Gadelha que vai fazer uma pergunta agora, o senhor, depois eu vou para a Rebeca, depois Jairo. Então ele é um vitorioso, viu? É um vitorioso. Eu fico também com algumas pessoas, um minutinho só, umas pessoas que estão dizendo uma coisa de muito bom senso. Nós estamos no mesmo barco e ele está dirigindo esse barco. Nós temos que apostar nesse barco. Senão afunda todo mundo. Hein? Senão afunda todo mundo. Afunda todo mundo. Doutor Roberto, veja, em 2002, com a eleição de Lula, o Nordeste ele tinha uma característica política, os estados eles tinham partidos, eram comandados por partidos ligados como o PFL, a Bahia com a CM, Pernambuco com a escola que o senhor faz parte, Marco Maciel, Joaquim Francisco. E depois da eleição de Lula, a gente viu esse cenário mudar. Essa eleição de 18, a gente viu que o Nordeste ficou com a cara da esquerda. Assim, a maior parte dos estados é comandado por um partido de esquerda. Como é que o senhor vê a sobrevivência do DEM, a vida do DEM aqui no Nordeste, diante dessa influência que o lulismo se consolidou aqui? E também se não é a chance, né, Ulisses, de voltar o DEM, de crescer esse campo de direita também novamente, né, com o Bolsonaro. Só para emendar, o DEM quase morre, mas tal qual a Fênix, ele está ressurgindo aí das cinzas, né? Rodrigo Maia está aí puxando o movimento. Olha, eu quero dizer para vocês o seguinte. Essa coisa de direita e esquerda, eu não levo muito em conta, não. Mas não levo mesmo. Nós estamos num mundo em que você vê a China inovar, e ela hoje é a segunda potência mundial. Só não é militar, é a terceira.
mas vai ser a segunda, não tenho dúvida. Na verdade, o que foi que aconteceu na China? Abertura comercial. Aconteceu o seguinte, mantém-se o regime político comunista e agora há um ponto tal que eleito que foi esse presidente atual, o mandato lá era de 5 anos, não? Agora... Não, agora não tem mais. Agora não tem mais. Agora, Xi Jinping por unanimidade, não é tudo Presidente unanimidade, né? O Partido Comunista é tudo unanimidade. Então é o seguinte, que a ordem vem de lá e eles cumprem. Então é o seguinte, decidiram que o presidente atual não tem mandato, não tem prazo. O mandato dele é indefinido. Se tiver dando certo... Mas não era assim Se também na tiver antiga dando União errado, Soviética? Não sei. Alguns se perpetuaram, Eu não sei. Stalin demorou, Khrushchev demorou. Mas o senhor acha aí, pegando o gancho de Ulisses, então, que Mas não, eu quero- não tem eu- nem direita nem esquerda Eu mais? quero dizer o seguinte, então o que nós estamos vivendo é um mundo completamente novo. E não é Brasil. Por isso que eu trouxe isso aqui para vocês, porque eu não quis trazer o livro, porque é de minha mulher. Ela tem tem muita ciumeira com os livros, faz muito bem. Ela é um intelectual, ela lê muito, ajudou muito nesse livro aí. Perfeito. Veja o agradecimento que eu faço a Tá? ela aí. Sim, já vi. Bom, então, eu queria dizer para vocês o seguinte, eu tirei. Olha. É aqui. A Crise da Democracia Liberal. Isto é um livro de Manuel Castells. Veja bem. O número do título é Ruptura. Está aí, né? Eu aconselho a todos vocês lerem esse É o livro. mais novo. Hein? É o mais novo. É o mais É novo dele. lançado. Já leu, né? Não, tá na fila. Eu li já. Muito bem. Então, veja, eu vou ler só um trecho pequeno. Seguinte. Ruptura entre governantes e governados. Crise da democracia liberal. Consequências devastadoras sobre a capacidade de lidar as múltiplas lidar com as múltiplas crises que envenenam nossas vidas. A ruptura da relação entre governantes e governados. A desconfiança nas instituições. Em quase todo mundo, deslegitima-se representação política. Olha a França. E, portanto, nos deixa órfãos de um abrigo que nos proteja em nome do interesse comum. Não é uma questão de opções políticas, de direita ou de esquerda. A ruptura é mais profunda, tanto em nível emocional quanto cognitivo. Desculpe estar lendo, mas isso é uma coisa tão importante. O problema é de mundo, então. É do mundo. É do mundo. Eu vou adiar. Desculpe, viu? Mas você está dando a oportunidade que eu Não, entro claro. no assunto mais importante que eu trouxe para cá. Agora, o senhor não acha Foi que essa questão de direita e esquerda ainda está presente no vocabulário da classe política? As pessoas não se organizam ainda, os partidos não se olham entre si como direita e esquerda. A gente sabe que o DEM está na direita, o PT está na esquerda. Isso não vale mais? Olha, eu quero dizer a você o seguinte, na verdade, direita mesmo é quem é marxista. Tem muito socialista aí que... A França é um exemplo clássico. A França, quando ganhou Mitterrand, e pela primeira vez assume um presidente francês com mandato de 7 anos, não era 7 anos? 7, é. De 7 anos, foi foi um boom, né? O mundo inteiro, não digo que teve medo não, apenas a surpresa, não é verdade? Era novidade. E a novidade. E ele começou ortodoxo, começou estatizando 5 grupos empresariais grandes, inclusive um bancário, que era multinacional. Sabe o que aconteceu? O Mitterrand era um homem muito inteligente. Tanto que ele foi presidente eleito e reeleito. E fez grandes governos. Socialista. Tinha assim um medo enorme. Então, é o seguinte, você vê. Doutor Roberto, então, só para alavancar, para a gente distribuir mais a conversa, Rebeca para entrar já também,
Então não tem direita, não tem esquerda, não tem centro, não tem lado, não tem cima, não tem embaixo, não tem mais nada, né? Hoje está tudo, dizendo tudo que não há junto e mais misturado, nada. Eu né? estou dizendo que tudo está em xeque. Tá certo. Mas pegando esse Rebeca. gancho, governador, pegando um pouquinho esse gancho Tudo está em xeque. de Ulisses, Ainda bom que o precisa senhor de acredita que o lulismo pode ser enfraquecido com a eleição de Bolsonaro? Eu acho Embora, que o né? lulismo vai desaparecer. Porque toda vez que você tem uma doutrina ou uma corrente política ou um partido que se baseia num homem, apenas num homem, e ainda mais com a mácula, perdoe-me, mas eu considero meu Deus, eu considero que a demagogia é uma desgraça. Então, toda vez que se faz em cima de um homem, se esse homem desaparece, ou se esse homem politicamente é derrubado e tudo mais, a tendência é desaparecer. Aqui no Brasil, nós tivemos uma exceção. Há um político que no meu livro eu defendo como sendo o maior presidente que nós já tivemos, que foi Getúlio Vargas. Porque Getúlio Vargas, ele não foi só um presidente, ele foi revolucionário. Primeiro, antes disso, ele foi deputado, ele foi ministro, depois governador, e depois de governador, ele chefiou a Revolução de 30, tendo perdido a eleição para um paulista, que era o candidato a presidente de São Paulo, e então ele ganhou a Revolução e assumiu a presidência como presidente provisório em 1930. Em 32 vem a Revolução Constitucionalista de São Paulo. Ele derrota, mas ao mesmo tempo, repara como ele era um gênio político, ao mesmo tempo que ele derrota nas armas a Revolução de São Paulo, contra o governo dele, ele convoca uma constituinte. Essa constituinte convocada aprova uma carta de 1934, uma importante constituição, por sinal. Então, o que aconteceu? Aconteceu que aí ele passou a ser presidente legalizado pela própria Constituinte, que colocou um artigo dizendo que ele estava eleito por 4 anos. Foi o que aconteceu. Quando se aproximou 38, o que é que Getúlio faz? Outorga uma Constituição, a de 37. Quem se der o trabalho de ler vai ver o que era a ditadura. Aquilo é que era a ditadura. Os militares mantinham aberto o Congresso. Certo que tinha cassação, mantinha aberto o Senado, o Congresso, tinha eleição indireta de governador, tinha eleição de prefeito, tudo isso. Mas lá com Getúlio, a partir de 37, da Constituição, ele era a fonte única do poder no Brasil. Ele fechou o Senado, fechou o Congresso. A Constituição tinha muitas restrições ao poder judiciário, entendeu? E além disso, você tinha, na ditadura do Estado Novo, você tinha também o seguinte: não tinha governadores. Os estados eram dirigidos por interventores nomeados por ele, Getúlio. E nem tinha eleição de prefeito. Os prefeitos eram nomeados pelos interventores, que por sua vez eram nomeados por Getúlio. Então, ele era a fonte única do poder político do país. O governador, o senhor está comentando aí de Getúlio, né, que foi um líder à época. O senhor acredita que o Nordeste está faltando um líder também para ocupar esse espaço? Que o senhor falou que o lulismo tende a desaparecer. O senhor acredita que falta um líder para ocupar esse espaço? Ou o senhor acredita que esse espaço será ocupado por Bolsonaro? Eu não quero fazer críticas. Se eu for dizer que Pernambuco hoje não tem determinadas figuras que já teve no passado, vai parecer que eu estou com saudosismo, que eu estou querendo me Porque eu fui candidato a vice-presidente, não é? Aprovado pela convenção do PSDB. Fui vice de Covas aprovado em convenção. Naquele tempo, eu presidia o PTB em Pernambuco.
Mas quando cheguei em Pernambuco, não vou citar nomes aqui, mas cada um saiu de lado. Cada um saiu de lado. Fulano, eu não posso por isso. Esse Covas é um chato, não sei o quê. Eu peguei um avião, fui lá, apresentei renúncia. Renunciei. O Covas disse, faço não, venha para cá, fique morando aqui em São Paulo. Como é que eu posso ser um candidato a vice-presidente da República? Sou de Pernambuco e vou morar fora de Pernambuco, porque lá não tem quem me apoie. Porque o próprio partido era contra mim. Quem mandava no partido era Cristiano Tavares. Que levou para lá ônibus e ônibus na votação, na convenção, que foi em Minas Gerais. Eu ganhei de 60% a 40%. Foi uma guerra. Governador, o senhor que já está falando no plano nacional, depois que o presidente eleito Jair Bolsonaro apresentou a sua equipe com muitos militares na sua equipe, já está praticamente composta, o senhor acredita em algum risco à democracia do Brasil? Nenhum. Eu já disse, os militares devem ser os mais interessados em que não haja golpe depois de não, porque eles sabem quanto pagaram. Você não pode... Outra coisa, né? Eu acho que os militares têm muito boa formação intelectual, vão cedo para a academia, tem aquela instrução com disciplina e tudo mais, desde cedo. Eu acho que eles são elementos de muito boa colaboração dele. Não tenho essa leitura. Jair. Governador, o senhor entende que houve muita politização do Poder Judiciário nos últimos anos? Houve, eu acho que o que está fazendo mal ao Supremo, sobretudo, é a televisão. Porque essa agora, exposição? Porque agora eles viraram vedetes, né? Vedetes. Uhum. E você fica ali. Agora, o que é que nós podemos fazer? Nada. Temos que obedecer às regras. É o caso. Ele se elegeu, não importa se ele foi, não é, o atual presidente eleito. Ele não interessa se ele foi, não é, Outsider. Baixo clero. Interessa que ele foi eleito. E ninguém pode discutir Democraticamente. A gente falou do Supremo aqui agora e eu estou me lembrando de uma É o coisa. mesmo caso desses ministros, estão lá. Já que estava falando do Supremo aqui, como é que o senhor viu a condenação do ex-presidente Lula, que foi o Supremo foi acusado de politizar a condenação, o ex-delegado, o ex-juiz, agora ministro Sérgio Moro Sérgio também. Moro. Houve essa politização toda? Sérgio, e também, aproveitando que você está falando, existe algum fundo, algum sentido, numa comparação que fazem na investigação do Lula com a de Juscelino Kubitschek em outros tempos, lá atrás, também por questões políticas e de investigação imobiliárias, enfim, de posses. Mas não, quando houve a perseguição a Juscelino, a Juscelino, a Lacerda, houve mais um, qual foi? Eram três. Jango. Quando houve isso, o Brasil não estava vivendo, como hoje, uma democracia plena. Nós estamos vivendo um regime de democracia plena. Uhum. Você está falando aqui do Supremo, assim, do Supremo e da ação da Lava Jato. Da ação da Lava Jato. Que se o PT insiste no discurso da politização eu da acho que se a condenação. Lava Jato não existe, eu não sei para onde o Brasil ia. Eu vou dizer a você, eu não fiz campanha para Bolsonaro. Calado, eu votei nas duas eleições, no primeiro e segundo turno, votei nele. E achando que ele não ganhava. Porque eu jamais votaria para que voltasse ao poder os principais culpados por essa desgraça, que foi essa corrupção que não tem mais fim. Não tem mais fim porque continua. Ou não continua? Agora é gozado porque pega todos os partidos, né, doutor Roberto? Pega. É ladrão no PT, no Mas PSDB, e daí? em todo lugar, né? E daí? Por isso não vai se fazer? Não, de jeito nenhum. Claro. De jeito nenhum. Ô, governadora, como o senhor vê a aceitação de Sérgio Moro para integrar, ser ministro, né, da Justiça no governo Bolsonaro? Qual é o problema, meu Deus? Ele renunciou a um cargo vitalício por concurso para ser ministro. Ele acha que vai fazer mais lá
do Ele que... condenou Lula, né, doutor Como? Roberto? O Moro condenou Lula. E daí? Por depois- isso está impedido de ser ministro. Mas é Acho uma que coisa, o que, é que tem a ver sim. uma coisa com a outra? Ele passou. Ele prendeu ele o já adversário deu político declarações, de né? Bolsonaro. Hein? Ele deu declarações de que não entraria para a política, de que É a atuação dele no judiciário não tinha nada de político. E aí ele passou a figurar no ministério do maior adversário do PT, né? Mas ele está impedido E ele teria que ser candidato pelo PT? Não, mas só estranho. Não, né? a questão ética que se diz é o seguinte: ele primeiro Vocês tirou querem Lula da caçar parada. Lula? Oh, perdão, vocês querem caçar o Sérgio juiz? Moro. Não. O que Sérgio se Moro? diz é que primeiro ele tirou Quer Lula do suspender os direitos cenário, políticos dele? ele teria tirado Lula do cenário para livrar o caminho para Bolsonaro. É o que se está se fazendo. Mas Bolsonaro não era alusão que se candidato, faz meu aqui. Está amigo. se falando Agora, no mundo Sérgio, inteiro. Lula foi condenado, Agora- Bolsonaro era Vamos baixo clero. Faz sentido isso, que ele já estava prevendo isso? Pouco provável, Pode, né? é impossível. Será É que... impossível prever isso. Não é? Bom, vou pedir permissão para o senhor mais uma vez e para os colegas aqui. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para dar sequência. O Roda Viva Pernambuco de hoje com o ex-governador do estado, Roberto Magalhães. Daqui a pouco a gente volta.